Bom, então hoje nós vamos ver o procedimento da lei de drogas, a 11.343. Essa parte aí é só a parte processual do que vocês já viram, aquela parte material, fala dos crimes. Tá? Então nós temos a parte, a lei de drogas. No semestre passado nós vimos a parte material e agora nós vamos ver a parte procedimental. Começando explicando que procedimento criminal, como é que ele ficou em relação às modificações da lei 11.343/06. Bom, o procedimento criminal hoje da lei de drogas, ele pode ser tanto aplicado o Código de Processo Penal como uma lei de execução penal, porque a 11.343/06 ela revogou a lei 6368/76 e a lei 10.409/02, que tratavam do procedimento do rito processual que cuidava da parte desses crimes de droga. O inquérito policial, o que mudou? O inquérito policial hoje, ele só é feito se forem os crimes previstos no artigo 37 até o artigo 33 até o artigo 37. Ou seja, no caso de drogas, só vai se instaurar inquérito policial se for tráfico de drogas, se for associação para o tráfico, se for maquinismo, se for financiamento para o tráfico, etc, etc, etc. Ou seja, todos os crimes previstos do artigo 33 ao artigo 37. Como nós já vimos quando falamos da lei de drogas, quando for uso próprio, não se instaura inquérito policial. Quando for uso próprio, não se instaura inquérito policial. Se vai fazer o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Por quê? Porque o uso da droga hoje, pela lei 11.343, é crime de menor potencial ofensivo. Aí tem aquela discussão, despenalizou, houve uma descarcerização do crime. Nós já explicamos todos esses detalhes na aula de drogas. Então, esse inquérito, no caso de tráfico, no caso de maquinismo, no caso de associação, ele tem que ser concluído no prazo de 30 dias se o agente estiver preso, ou no prazo de 90 dias se ele estiver solto. Professor, dificilmente esses prazos são respeitados. Mas aí é que tá. Aí você pergunta, se o prazo não for respeitado, você tem um cliente que sofreu um inquérito policial pela prática de tráfico de drogas, ou de maquinismo, ou de associação para o tráfico, e o delegado está preso, e o delegado de polícia ultrapassa os 30 dias, sem pedir ao juiz, ouvido o Ministério Público, a prorrogação desse prazo. Ele não pediu a prorrogação e ultrapassa então os 30 dias. E aí, o que você faz? Você pode entrar com HC, você entra com ordem de habeas corpus, e o teu cliente está preso, por ele exceder, o delegado exceder o prazo, poderá ser liberado. Daí a importância de você estar atento para isso. Preso, agente preso, 30 dias. Agente solto, 90 dias. Esse prazo pode ser duplicado pelo juiz?
ouvir o Ministério Público? Pode, mas para isso o delegado tem que pedir fundamentadamente a prorrogação desse prazo. Flagrante de uso. O que acontece se uma pessoa for flagrada usando droga? Ele está lá no cantinho do parque da cidade fumando um pererê. A polícia chega e tchan, prendeu o cidadão. Ele vai ser lavrado flagrante delito contra ele? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque quando a lei, se ele usar droga para uso próprio, então não poderá ser enquadrado na lei. A resposta está exata. Obrigada. Não vai se lavrar auto de flagrante delito. O uso da droga previsto no artigo 28, lembram que eu expliquei para vocês que agora o uso da droga não é penado mais com pena privativa de liberdade. O cidadão recebe ou uma advertência, ou ele presta o serviço à comunidade, ou ele se submete a uma medida educativa, frequentando cursos de desintoxicação. Por isso que alguns doutrinadores dizem que houve uma despenalização, como Luiz Flávio Gomes. Eu, particularmente, sou da corrente do Habib. Sérgio Habib diz que não houve uma despenalização, houve uma descarcerização. Não se prende mais o cara, não se coloca mais o careta lá no cárcere. Mas ainda tem punição. Mas ainda tem punição, por isso que não se pode falar em despenalização. Beleza? Então, professor, mas aí o que acontece? Se eu tiver um cliente, ele estava usando lá a maconha no parque da cidade, a polícia palavrou o flagrante e prendeu o cara. Você entra com HC, porque essa prisão é ilegal, já que pela nova lei não pode haver flagrante delito, auto de flagrante delito lavrado contra o usuário de droga. Ele vai ser submetido, ele vai ser feito um termo de encaminhamento, vai ser feito o TCO e vai ser feito um termo de encaminhamento para que ele compareça numa audiência perante o juizado especial, porque esse delito atualmente é da competência do juizado especial criminal. E o laudo? Bom, meus amigos, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, quando for tráfico, quando for maquinismo, quando for financiamento para o tráfico, etc., ou seja, quando forem crimes que não sejam de menor potencial ofensivo, eu vou lavrar o flagrante. E para a lavratura desse flagrante, é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga. Eu expliquei na aula de drogas que no caso da Lei 11.343, o laudo é imprescindível. Por quê? Porque o laudo é a prova da materialidade do delito. E se eu não tiver a droga apreendida nos crimes de uso ou de tráfico, e eu não poderei, consequentemente, fazer o laudo e, consequentemente, não terei a prova da materialidade. Se eu não tenho a prova da materialidade, eu não posso nem oferecer a denúncia e não pode ser promovida ação penal contra o cidadão, porque falta a prova da materialidade. Portanto, a prova da materialidade do delito, nos casos de drogas, é imprescindível. Lembrem que eu falei também, quando nós falamos sobre drogas, se o cidadão estiver fumando um pererezinho, a polícia chegar e ele se livrar do pererê ou engolir o pererê, a polícia não apreender o cigarrinho da maconha, pela falta da materialidade, a conduta poderá ser considerada atípica, porque o uso da droga não tipifica fazer uso de droga. Essa conduta, fazer uso,
para o Supremo Tribunal Federal é atípica. Isso nós vimos na aula de drogas. Peguem lá a aula, está no site, está também em DVD e dê uma olhadinha. Bom, o laudo de exame químico toxicológico e demais diligências complementares deverão ser juntadas, atenção, até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque se ele é a prova da materialidade, antes da audiência tem que ser juntado não só o laudo, como as outras diligências que foram requeridas pelas partes. Já falamos a questão da competência do juizado, excluídos aquelas hipóteses dos crimes previstos nos artigos 33 a 37, que são crimes de grande potencial ofensivo, os demais, entre eles, o uso de droga, é da competência do juizado especial. Portanto, não se lava flagrante, se lava o TCO. Portanto, o cidadão é encaminhado para o juizado, onde pode ser proposta contra ele uma transação penal. Se ele aceitar o processo, vai ser extinto naquele momento, claro, desde que ele cumpra, fica suspenso até que ele cumpra a transação, ou se ele não aceitar a transação, ele vai responder o processo até sofrer uma daquelas punições que eu falei. E advertência, prestação de serviço ou medida, né, que ele vai se submeter a tratamento de desintoxicação. Então, salvo aqueles casos do artigo 33 e 37, né? Se o agente for pego usando a droga, já sabemos que é da competência do juizado especial. Professor, e quais as providências que o MP pode tomar quando ele recebe um inquérito pela prática de tráfico de drogas, pela prática de maquinismo, pela prática de associação para o tráfico? Bom, o Ministério Público, ele tem, no prazo de 10 dias, recebido os autos, ele pode requerer o arquivamento. Quando é que ele vai requerer o arquivamento? Ele vai requerer o arquivamento toda vez que não estiver provada a autoria e a materialidade do crime de tráfico, do crime de maquinismo, do crime de associação, do crime de financiamento do tráfico, por exemplo. Ele pode requisitar diligências que entender necessárias. Recebeu os autos, lá nos autos está faltando o exame de corpo de delito, ou seja, o exame da droga, o exame químico toxicológico. Ele pode, vendo que ele não tem a prova da materialidade e para não prejudicar o sucesso da ação penal, ele pode requisitar que seja juntado o exame, um laudo provisório, um laudo que examinou aquela droga e constatou ou não a presença do princípio ativo e a prova da materialidade. Ou ele pode oferecer denúncia e arrolar até 5 testemunhas, requerendo o que ele entender pertinente. Então ele tem 3 situações. Ele pode pedir o arquivamento, ele pode pedir diligências e ele pode oferecer a denúncia. Essa denúncia tem um prazo de 10 dias, independentemente do réu, se o réu estiver preso ou solto.